Eduardo Talhaferro vai ser extraditado pela Itália para o Brasil ou Alexandre de Moraes vai sofrer uma nova humilhação internacional hiper mega galáctica, hein? Eu vou contar para você a resposta nesse vídeo. Será que agora o Talhaferro vai ser preso lá, vai ser extraditado pelo Brasil? Será que ele vai voltar algemado para o Brasil para sofrer mais uma vez nas mãos do seu algoz, do Alexandre de Moraes, mesmo depois dele ter arriscado tudo para ir para o exterior para denunciar as ilegalidades do ministro? Então fica aqui comigo que eu vou responder a essa pergunta. E também eu vou te contar se o Alexandre de Moraes vai sofrer uma nova, uma gigantesca mega blaster humilhação internacional. Bora então entender primeiro o seguinte, olha, o Talhaferro ele não foi preso, gente, não. A justiça italiana rejeitou o pedido de prisão do Talhaferro, que foi feito sim por Alexandre de Moraes. E essa rejeição do pedido é bastante positiva. E a justiça italiana optou por decretar medidas cautelares alternativas. Alternativa a quê, Deltan? Alternativa ao pedido de prisão que foi feito por Moraes. Ou seja, a justiça decretou outras medidas diferentes à prisão. Na decisão da justiça italiana, o tribunal entendeu que mesmo depois de ter sido acusado criminalmente pela PGR, o Talhaferro ele continuou na sua residência lá na Itália. Ele não tentou fugir. E com isso entendeu que a prisão pedida por Moraes era desnecessária. Aí o tribunal decretou outras medidas alternativas, que ele chama de medidas cautelares, para que o Talhaferro não fuja do país. Por exemplo, apreendeu o passaporte e ainda determinou que ele esteja em casa sempre num determinado horário, até para que a polícia possa ir lá visitar ele, averiguar se ele fugiu ou não, se ele tá lá. E aí, o Talhaferro deu entrevistas depois de ele ter sido conduzido para a delegacia italiana. E nas entrevistas ele disse que o ministro Alexandre de Moraes não pediu a inclusão do nome dele na lista de difusão vermelha da Interpol. Então o que é essa lista? É uma listinha da Interpol, é a lista negra da Interpol. É a listinha da Interpol em que, quando alguém é investigado, tem a prisão decretada e um determinado país está no exterior, o país pede a inclusão do nome da pessoa nessa lista da difusão vermelha. Aí quando essa pessoa entra ou sai de um território de outro país, esse outro país avisa o país de origem. Ou ainda alguns países entendem a inclusão da lista como uma determinação de prisão e até prende a pessoa. Mas o Moraes não pediu a inclusão do Talhaferro nessa lista. Mostra que Moraes está com medo. Medo de ter seu pedido rejeitado pela Interpol mais uma vez, por 3 motivos. O primeiro motivo é que o caso do Eduardo Talhaferro é um clássico de perseguição política. Gente, em que lugar do mundo a própria vítima do crime atua como juiz do caso? Só aqui no Brasil, só no STF. Em segundo lugar, porque o Moraes hoje é um sancionado pela Lei Magnitsky, de modo que isso já é um alerta. Todas as suas decisões hoje, elas vão receber um escrutínio, um ceticismo maior das autoridades ao redor do mundo, já que Moraes foi sancionado justamente por conta dessas ordens ilegais. Em terceiro lugar, que a Interpol ela já julgou casos de Moraes e se negou a executar pedidos do ministro até antes da inclusão dele na Magnitsky, por entender que eram pedidos ilegais, como por exemplo no caso do Oswaldo Eustáquio. E a extradição do Talhaferro, Deltan, ela vai acontecer? Eu já entendi que não vai entrar o nome dele na difusão vermelha. E eu posso dizer com toda a tranquilidade que não, Talhaferro não vai ser extraditado. Não vai. Quando a Itália negar o pedido do Moraes, o ministro vai passar uma nova e gigantesca humilhação, vexame internacional. Vai ser o primeiro caso do mundo de uma extradição negada, porque o juiz que pediu a extradição é vítima dos supostos crimes do réu, o qual denunciou seus abusos e ilegalidades.